Bom, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom, o Clube de Leitura do Fórum do Campo Lacaniano de Brasília acontece desde 2019, é coordenado por mim. Para quem não me conhece, meu nome é Flávia Tereza, e eu proponho aqui um debate aberto sobre literatura, tomado como uma via possível para pensar as questões do sujeito, sua época e seu mundo, né? E esse debate não é exclusividade da psicanálise. Por isso, fiquem à vontade. Aliás, eu faço um convite para que vocês contribuam com o debate, né? Eu vou só fazer umas considerações aqui, né? No início do ano, a atual Comissão de Gestão da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, Brasil, apresentou à comissão Relações Étnico-Raciais, Diversidade e Equidade, composta pelas colegas Elisa Cunha, Francina Souza, Lulu Barbosa, Michele Borges e Vera Edington. E pelo desejo de aproximação do Fórum do Campo Lacaniano de Brasília com os debates que essa comissão vem animando, o Clube de Leitura fez uma aposta de promover esse encontro pela via da literatura. Assim, nesse semestre, propus 2 encontros para abordar duas obras, né, literárias que tocam esses temas, como heranças escravocratas e as complexas relações raciais. E para os debates, eu convidei 2 colegas que compõem a comissão, essa nova comissão, né? No primeiro encontro, que aconteceu em setembro, nós debatemos com Ciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, né? A convidada foi a Francina Souza, que está aqui presente hoje. E hoje é o nosso último encontro do semestre e debateremos o Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. E dessa vez, contamos com Vera Edington para animar o debate. Gente, eu acabei de me lembrar que eu sempre esqueço de dizer aqui no clube, né? Nós disponibilizamos todos os encontros do Clube de Leitura no YouTube do Fórum de Brasília. E daqui a pouco eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse de acompanhar, tá? Bom, o livro O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, é um convite e uma reflexão difícil, profunda e sensível sobre racismo e identidade, pois ele retrata o racismo no nosso país. No Brasil, existem 2 grandes temas mal resolvidos, que são os efeitos da escravidão e da ditadura. Na tentativa de dar tratamento a esses temas, a fim de que eles não se repitam ao longo da história, é preciso preservar a memória, ato que pode ser engendrado através da literatura, da música, e onde quer que seja possível contar e transmitir histórias. Mas para que isso seja efetivo, é preciso que haja um governo que facilite e incentive o acesso a esses meios e, acima de tudo, não relativize o horror. Nesse sentido, através da obra de Tenório, é possível refletir sobre a origem de cada sujeito, a origem da própria psicanálise e, principalmente, a origem de um país. Afinal, a história da população negra é a história do Brasil, e por isso é urgente e necessário que elas sejam contadas. E o que mais me capturou na leitura foi justamente a concepção de uma história que remonte às origens. Pedro percorre um caminho de memórias com o desejo de inventar uma história para si e vai se valer dos pedaços de história de seus pais, que é, ao mesmo tempo, a história de sua origem. Sobre o pai morto, numa tragédia, numa trágica, né, abordagem policial em Porto Alegre, ele diz: preciso arrancar a tua ausência do meu corpo e transformá-la em vida. Trata-se, sobretudo, de uma leitura rica em referências que tocam diversos temas sensíveis, homenageia e dá a devida importância aos professores, aos livros, ao conhecimento e à cultura. Ao mesmo tempo, é crítico à psicanálise, ao sistema educacional, policial e frustra um Estado racista. O Avesso da Pele é também uma narrativa que propõe restituir uma subjetividade perdida e revela que há uma existência que não é reconhecida em função da cor da pele. Eu finalizo com algo que ficou para mim, né, que também dá origem, enfim, ou motiva o nome do livro, né? É necessário preservar o avesso, preservar aquilo que ninguém vê. Mas pelo avesso, seríamos todos da mesma cor? Eu deixo essa pergunta. Agora eu passo a palavra, muito animada, para ouvir as considerações da Vera. E assim que a Vera fizer as considerações dela, né, ela vai apresentar, a gente abre para o debate, né, e mais uma vez eu convido vocês.
Bom, então, Vera, muitíssimo obrigada. Quero agradecer também a presença dos membros da comissão que estão aqui. Quero muito agradecer você pela disponibilidade, né, de estar aqui hoje com a gente, debatendo esse tema, essa obra que, assim, muito tocante, né, eu acho que importantíssimo. Bom, gente, Vera Edton é psicanalista, é membro do Fórum do Campo Lacaniano de Salvador, é membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano Brasil e atual membro da Comissão de Relações Étnico-Raciais, Diversidade e Equidade da EPFCL Brasil. A palavra está com você, Vera, fica à vontade, a gente tem tempo, tá? Obrigada, viu? Bom debate para nós. Obrigada, Flávia, obrigada por suas palavras já, um comentário belíssimo, né, desse livro incrível. Boa noite a todos. Começo assim com saudações democráticas em Brasília, de vermelho, porque em setembro nos despedimos com desejo de esperançar e a gente está aqui nesse tempo novo, né? Conseguimos. Ensaios democráticos que venham para que a gente possa avançar. Então, começar também agradecendo ao convite, a Flávia, os colegas do Fórum Brasília, né? Uma alegria participar dessa atividade tão especial e, sobretudo, com essa aposta de uma interface, né? De um enlaçamento entre o clube de leitura, a literatura e o trabalho tão árido, mas tão necessário dessa comissão de relações étnico-raciais, diversidade e equidade na nossa federação. Tenho que dizer que esse convite me alcançou como um desafio tremendo, para tentar encontrar as palavras, né, para falar, e aí eu vou citar uma expressão que eu copiei do Conrado Ramos, porque eu gostei demais quando ele disse assim, ele disse, e eu vou dizer, que é na condição de caloura, disso que me acalora, que são as questões raciais, tema tão grave quanto urgente, em um diálogo com a psicanálise e com a deformação do psicanalista. A oportunidade de reflexão, as descobertas e certamente de trocas significativas aqui com vocês, né, me levaram a enfrentar uma certa inibição, os embaraços com a escrita e topar com aquilo que a gente aprende na psicanálise com o arriscado. Então, vamos começar, e eu separei dois fragmentos de autores diferentes como epígrafe para essa minha fala, essas minhas anotações. O primeiro é de um texto que chama Psicanálise e Racismos, entre os tempos de ver, compreender e concluir, da Flávia Bonfim e da Rosa Skeptiker, acho que é assim. E elas dizem assim: talvez possamos dizer que aquilo que podemos ler é também atravessado pelo que estamos dispostas a ver. E o outro fragmento é de uma aula magna que a pesquisadora, historiadora Heloísa Starling fez aqui em Salvador, na UFBA, quando ela nos disse que nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos mudar o nosso futuro. Então, com essas epígrafes, vou começar, né? A Flávia já retomou o pequeno texto importante com que abre a atividade, né, do clube de leitura, a literatura como uma via possível de pensar as questões do sujeito, sua época e seu mundo, o que me remeteu imediatamente a Freud e a sua consideração de que os escritores criativos são aliados muito valorosos e estão muito adiante de nós psicanalistas. O próprio Jefferson Tenório, autor dessa obra, ele nos disse na Feira Literária de Gramado, neste mesmo ano, que a literatura tem esse poder de abrir mundos. Ela não tem um caráter salvacionista, mas sim de abrir possibilidades, questionamentos, e, num certo sentido, de propor outra sociedade. E como disse o Paulo Scott, que eu só citei aqui para trazer o livro dele, porque vale muito a pena lê-lo, que é o Marrom e Amarelo, ele nos diz: a literatura brasileira contemporânea explica melhor o Brasil do que as instituições.
Tendo como pano de fundo o racismo estrutural e as violências produzidas por ele, essa obra, O Avesso da Pele, enlaça com maestria uma amplitude de questões cruciais. Relações interraciais, impactos do racismo na constituição subjetiva, paternidade, ausência, memória, educação, infâncias, condições das mulheres negras nessa sociedade racista, hostilidade da cidade, territorialidades, violência policial, microviolências, silêncio, indiferença e privilégios da branquitude. Enfim, um livro com inúmeras camadas sobre nossa história, nossa cultura. Não dá para abordar todas essas camadas, algumas delas foram as que mais me tocaram. E aí eu cito uma passagem da peça Incêndios, do Wadi Mouad, que a Ana Laura usou também como um epígrafe, um comentário dela na coluna GGN. O avesso me provocou incêndios. A epígrafe era assim: há verdades que só podem ser reveladas se forem descobertas. O avesso me provocou incêndios, me colocou diante do espelho de braseiros gritantes e cotidianos, sobre os quais ainda resta silêncio bruto, mortífero, quase a passar em brancas nuvens. Diante deste espelho, me encontrava impactada, comovida, inquieta. Eu, mulher branca, classe média, que não foi ensinada a pensar sobre como a minha cor da pele sempre me colocou em posições de privilégio dentro da sociedade. Eu não tenho histórias sobre abordagens policiais, perseguição por segurança em lojas, farmácias, supermercados, ou mesmo, citando o livro, senhoras que recolhiam suas bolsas quando me viam por perto. Bom, como um mantra, a cada leitura, foram algumas leituras, a cada leitura, como um mantra, duas afirmações insistem. Impossível sentir na pele. Inevitável me meter nessa peleja. De partida, o trampolim. Me refiro à arte que ilustra a capa do livro. A tela é de Antônio Obá, artista nascido em Ceilândia, cidade satélite de Brasília, em 1983, e faz parte de uma série chamada Banhistas. Vale a pena depois vocês darem um Google. Trata de uma questão muito importante na época de 64, na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Muito interessante, muito impactante também. Sobre trampolim, Antônio Obá nos diz: a água, que a priori é para todos, aqui se torna símbolo de segregação e luta. Vemos um banhista prestes a pular na água. Para mim, o que está em jogo é uma espécie de batismo de fogo. Isso é o que o Antônio Obá nos diz sobre essa tela que ele faz. Com uma acessibilidade ímpar, poética, por vezes brutal, Jefferson Tenório nos leva a acompanhar a caminhada solitária de Pedro, jovem negro de 22 anos, universitário cotista da Faculdade de Arquitetura em Porto Alegre, que acaba de perder seu pai. Henrique, seu pai, professor de literatura, como Flávia já falou, assassinado em uma abordagem policial violenta e desastrosa, talvez mais violenta pela banalidade com que esse ato tem se repetido ao longo do tempo em nossa história brasileira. Diante da realidade que se impôs, como nos diz Pedro, enterrar um pai e me consolar, suportar o luto.
Jefferson Tenório nos embarca e nos lança em mares nada calmos, e como que em ondas nos transporta para trás e para adiante, seguindo a história que Pedro irá escrever. A gente escreve a nossa história na vida, né? Escrever a partir do trabalho de elaboração da perda desse pai. Daí, para continuar meu comentário, eu queria ler o primeiro fragmento do livro, porque eu acho que é muito impactante como o Jefferson Tenório faz essa abertura. Então, na página 13, ele diz: às vezes você fazia um pensamento e morava nele. Isso é o Pedro falando para o pai, e esse você já pega a gente de jeito, né? Ele está falando com quem? Às vezes você fazia um pensamento e morava nele, afastava-se, construía uma casa assim, longínqua, dentro de si. Era esse o seu modo de lidar com as coisas. Hoje, prefiro pensar que você partiu para regressar a mim. Eu não queria apenas a sua ausência como legado. Eu queria um tipo de presença, ainda que dolorida e triste. E apesar de tudo, nesta casa, neste apartamento, você será sempre um corpo que não vai parar de morrer. Será sempre o pai que se recusa a partir. Na verdade, você nunca soube ir embora. Até o fim, você acreditou que os livros poderiam fazer algo pelas pessoas. No entanto, você entrou e saiu da vida, e ela continuou áspera. Há nos objetos memórias de você, mas parece que tudo que restou deles me agride ou me conforta, porque são sobras de afeto. Em silêncio, esses mesmos objetos me contam sobre você. É com eles que te invento e te recupero. É com eles que tento descobrir quantas tragédias ainda podemos suportar. Talvez eu deseje chegar a um tipo de verdade, não como um ponto de chegada, mas como um percurso que vasculhe os ambientes e dê início a um quebra-cabeça. Quem não leu, precisa ler, né? É muito intenso o modo como o Jefferson coloca, né? Enfim. É nesse tom que Pedro recolhe esses objetos do pai e também fragmentos de lembranças com as quais vai contar sua história desse pai. É a história do Pedro desse pai. Sua história dessa mãe, Marta. Sua história do encontro deles e seu nascimento. E com os fios que irá puxando dessa memória não sabida, vai entretecendo a história que irá inventar para si. Nos diz Lacan que fazemos assim o nosso destino porque falamos, somos falados, e por causa disso fazemos dos acasos que nos levam a alguma coisa de tramado. Mas não sem os outros, ocupando o lugar do grande outro, nos banham na água da linguagem, aonde iremos habitar. E nesta água que nos impregna, corre a ideologia dominante em nossa cultura. Assim, a narrativa de Pedro irá desvelar algo que nós brasileiros insistimos em encobrir e recalcar. Estou citando uma passagem da Francina no texto de Ponciat, Vicêncio. O racismo contra o povo negro, que está nos alicerces da nossa nação, transmitido geração após geração, nas palavras, nos ditos, nos não ditos e no gozo, que implica fazer do outro instrumento de abuso, objeto abjeto. Ou seja, nossa herança escravocrata, que implica no racismo inconsciente que nos tece e que marca profundamente a subjetividade de negros e brancos de modo muito distintos, importante dizer. O Jefferson Tenório, numa entrevista, diz que
quando o livro saiu, perguntaram muito sobre violência policial, enquanto ele queria falar sobre as referências a Shakespeare, a Dostoiévski. Depois, mais gente entendeu que o avesso da pele não é sobre violência policial ou racismo, mas sobre a complexidade das relações atravessadas pelo racismo. Sim, o avesso da pele não é sobre violência policial ou racismo, mas, sobretudo, sobre a complexidade de relações humanas atravessadas pelo racismo. E a complexidade de relações humanas atravessadas pelo racismo, me parece que nos coloca, me refiro a nós, psicanalistas, diante de uma questão inescapável e sobre a qual, de certo modo, temos nos debruçado sobre no trabalho da comissão. Aqui me dirijo principalmente aos psicanalistas brancos, e lhes pergunto, tenho me perguntado, estamos nós à altura de sustentar uma prática em intenção e em extensão que seja antirracista? Eu vou seguir com essa questão. Antes do próximo mergulho, gostaria de lhes falar um pouquinho sobre o autor, que, como já lhes disse, me arrebatou com esta obra e, inclusive, me fez buscar os seus escritos anteriores. Jefferson Tenório nasceu no Rio de Janeiro em 77 e esteve radicado em Porto Alegre até pouco tempo. Mudaram-se para São Paulo e agora, me parece, está radicado nos Estados Unidos, sendo professor visitante numa universidade por lá. Vai além fronteiras, levando essa literatura tão pujante. Aqui, seu primeiro romance, O Beijo na Parede, de 2013, O Beijo na Parede, foi eleito o livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores. E em 2018 publicou Estela Sem Deus, que recebeu uma segunda edição neste ano, de 22. Essa capa também é do Antônio Obá. Essas duas histórias, O Beijo na Parede e Estela Sem Deus, são contadas por crianças. João, entre os 10 e 11 anos de idade, e Estela, dos 13 aos 16, o que me levou aos versos do Emicida. Não sei se vocês se recordam, mas o Emicida tem uma música incrível, e eu separei uma partezinha, quando ele diz: são lágrimas no escuro e solidão, quando o vazio é mais do que devia ser. Lembro da minha mão na sua mão e os olhos d'água, sem querer, aos olhos de uma criança. Menino, mundo, mundo, menino. Também, essas obras me fizeram pensar um fato que tantas vezes é esquecido por nós. A infância é um privilégio social e racial, e não uma condição garantida pela faixa etária. E como nos diz o próprio autor, não há tempo para ingenuidade quando se é negro. Não há tempo para se ter infância, quando a perseguição racista está instalada na sociedade. Desde a mais tenra idade, são muitas as orientações transmitidas em uma aposta de que as crianças negras possam construir algo de uma consciência precoce dessa condição de ser negro em um país racista. Então, é muito curioso porque como que algumas de nós que trabalham, inclusive, psicanálise e criança, e pensar as questões da subjetividade, né? Pensar uma criança muito pequena recebendo orientações tais como: não fale alto em certos lugares, não chame a atenção dos brancos. As pessoas se assustam quando um rapaz negro fala alto. Não ande por muito tempo atrás de pessoas brancas. Não faça nenhum tipo de movimento brusco quando um policial te abordar. Nunca saia sem documentos. Não ande com quem não presta. Não seja um vagabundo. Tenha sempre um emprego.
Isso é o pai de Henrique transmitindo a ele. E, em seguida, a gente vai ouvir o próprio Pedro dizendo, né? Eu queria apenas brincar e ser como os outros filhos eram com seus pais. No entanto, agora eu sei que você estava me preparando. Você sempre dizia que os negros tinham que lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo. Neste ano em que a lei de cotas completa uma década e está sob revisão, com riscos de sofrer alterações graves, acho importante mencionar que Jefferson Tenório foi o primeiro cotista negro formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estado que contou, vejam só, com políticas de colonização que foram as aplicações concretas de políticas de cotas, como nos lembra o jornalista e historiador Tal Golin, em seu artigo Os Cotistas Desagradecidos, lembrado pela Sueli Carneiro, recentemente com o Mano Brown. Tal Golin nos põe diante daqueles que, cito ele, condenarem a política de cotas, são ignorantes ou hipócritas. A parte rica do Rio Grande do Sul e outras regiões do Brasil é o presente de cotistas do passado, cotistas, imigrantes, brancos. O Avesso da Pele recebeu o Prêmio Jabuti em 21, na categoria Romance Literário, e teve seus direitos vendidos para Portugal, Itália, Inglaterra, França, Suécia, China, Bélgica, Estados Unidos. Não é pouca coisa, né, gente? Bom, e quantas referências que também compõem a história. Sigamos a orientação do autor e prestemos atenção a elas. São muitas e valiosas. Desde a epígrafe, quem está aí? Desde a epígrafe somos levados ao encontro de Bernardo, o oficial da troca da guarda do castelo, pouco antes da aparição do fantasma do rei Hamlet. A pergunta de Bernardo, quem está aí, já nos põe diante da ausência do pai, do fantasma do pai que está sempre de volta. A questão do abandono parental tem sido destacada por Jefferson Tenório em entrevistas, recentemente também em sua coluna, me parece que é no Gazeta Zero Hora, quando ele sublinha o fato de que no Brasil, cito o autor, milhares de famílias são geridas e sustentadas pela mãe, e que as narrativas de abandono paterno são frequentes. Sobre isso, me lembrei de uma passagem da Colette Soler, no livro que Lacan dizia sobre as mulheres, quando ela vai dizer que no vínculo social de hoje, a mãe ou seu substituto torna-se, num número cada vez maior de casos, o parceiro preponderante ou exclusivo da criança, ou pelo menos o único estável. Daí uma configuração que se tornou muito comum, uma mãe com seu filho ou filhos, e ela segue. Obviamente, as configurações concretas são múltiplas e variadas. Não vou conseguir ler agora, né? Obviamente, as configurações concretas são múltiplas e variadas, mas a mobilidade dos laços sociais e amorosos dão ao cara a cara da criança com a mãe um peso novo na história, o qual não pode deixar de ter consequências subjetivas. A trilha sonora foi cuidadosamente composta e acho que merece um playlist. Na literatura, temos Drummond, Borges, Kafka, Cervantes, James Baldwin, Virginia Woolf, Toni Morrison, mas ainda Dostoiévski, que arrisco dizer, com seu Crime e Castigo, comparece como personagem importante da história. Jefferson Tenório ainda nos lembra de diretores e filmes marcantes. Há mesmo muita delicadeza e precisão em suas alusões. As tomei como fios que merecem ser puxados para, com eles, abordarmos o trançado que a nossa própria leitura vai tecendo. Pedro e Sahariene, colegas na Universidade de Arquitetura, nos apresentam o professor e poeta Oliveira Silveira,
que, junto com o Grupo Palmares, idealizou o 20 de novembro, que está logo aí, né? O 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Oliveira era um desses poetas que nos lembram de onde nós viemos, não para nos prendermos no passado, mas para nos libertarmos do presente. Essa afirmação do poeta me remeteu a uma passagem de Lacan que nos lembra do tempo que ele pesca do Freud, do a posteriori, né, do futuro anterior. O que se realiza em minha história não é o passado simples daquilo que foi, uma vez que ele já não é, nem tampouco o perfeito composto do que tem sido naquilo que sou, mas o futuro anterior do que terei sido para aquilo em que eu estou me transformando. O professor Oliveira pôs em jogo, assim eu li, né? O professor Oliveira pôs em jogo novos significantes para o Henrique, jovem de 19 anos, estudante de cursinho. Significantes tais como negritude, raça, cor, racismo, que só depois, nesse futuro anterior, me parece que o Henrique, ainda jovem estudante, pôde dar outras significações para muitas das experiências vividas até então. Até ali, a sua vida não passava de um amontoado de obstáculos que você tinha que superar, nos diz Pedro sobre seu pai. Resistir fazia parte de sua vida e você nunca havia se questionado porque as coisas eram assim. Ao retirar o manto mítico que cobre o racismo estrutural no Brasil, ao possibilitar a circulação de um discurso silenciado, algo se transmitiu para além do conhecimento, que arrisco dizer, possibilitou um reposicionamento subjetivo. Aquilo que parecia ser uma vida que passava com muitos obstáculos, que era preciso superar e é uma questão individual, a partir de escutar um professor como Oliveira Silveira, tratando de questões tão importantes quanto o racismo, a raça, a negritude, parece que leva o Henrique ao seu entendimento sobre a vida, né? E isso que tomou uma outra dimensão. Aí nos diz Pedro, e você se deu conta de que ser negro era mais grave do que imaginava. Lembremos que Freud depreende a articulação entre a subjetividade de cada um e o funcionamento do grupo, mostrando sua interdependência, a ponto de afirmar que a psicologia individual é também, desde o início, psicologia social. E quanto ao silêncio, omissão, poderíamos pensar que este silêncio guarda uma função? Interessante, porque o próprio Jefferson Tenório, em alguns comentários que escutava ele, em entrevistas, ele vai convocando, né, de certo modo, para dizer, durante muito tempo, com medo de cancelamento, as pessoas brancas acabam dizendo que elas estão escutando e aprendendo, mas quem deve falar são as pessoas negras. E, em verdade, me parece, e estou aqui por conta disso, de acreditar que é muito importante que a gente escute, que a gente estude, que a gente aprenda, mas a gente precisa arriscar falar, ainda que a nossa gramática racista nos pregue peças, porque me parece que o racismo é uma questão, sobretudo, dos brancos, e precisamos falar disso, né? De acordo com a Cida Bento, que a Flávia citou no iniciozinho, o Pacto da Branquitude, mas eu vou citá-la num texto de 2002, fala-se muito da herança da escravidão e nos seus impactos negativos para as populações negras, mas quase nunca se fala da herança escravocrata e nos seus impactos positivos para as pessoas brancas. É urgente fazer falar o silêncio, refletir e debater essa herança marcada por expropriação, violência e brutalidade, para não condenarmos a sociedade a repetir indefinidamente atos anti-humanitários. Em sua travessia entre repetições, recordações, elaborações, o jovem Pedro vai se tornando protagonista da sua própria história. Para a psicanálise,
interessa seguir a trilha da ficção, com X, termo que o Freud usava da fixação, e o Lacan inventou esse neologismo de ficção com X, aquela de uma marca antecipatória, a qual o sujeito precisará se identificar, né? Nesse caldo de linguagem. Mas o Pedro vai fazendo o seu percurso, atravessando a trilha dessa ficção à ficção, que é essa verdade singular inventada por cada um. Aliás, aprendi a escutar com uma colega, a Poliana Almeida, de Salvador, Fórum Salvador, esse bonito equívoco trazido por alguns analisantes ao nos dizer: isso é por causa da minha criação. Pensam referir-se aos pais ou à educação recebida, mas a criação que nos interessa é aquela que nos revela o poeta Manuel de Barros, quando nos diz: tudo o que não invento é falso. E vejam a poesia com que o Pedro nos fala disso. Cito, a página 183. O que foi dito por vocês antes de minha memória foi dito em retalhos. Então eu precisei juntar os pedaços e inventar uma história. Estou reconstituindo essa história para mim. Preciso arrancar a tua ausência do meu corpo e transformá-la em vida. Não acho que devemos lidar apenas com a lógica dos fatos. Prefiro uma verdade inventada, capaz de me pôr de pé. Eu sei que esta história pode estar apenas na minha cabeça, mas é ela que me salva. Nascemos mal entendidos, nos lembra Lacan, e o mal entendido já está desde antes, participa do balbucio dos seus ascendentes. Esse mal-entendido nos diz sobre o fundamento da psicanálise, da relação sexual que não existe, da não completude. Bom, entretanto, embora esta condição esteja dada para cada ser falante, o avesso da pele expõe uma série de cicatrizes, feridas abertas, efeitos do racismo sobre os laços afetivos. O amor estava condicionado e mediado pela raça, nos diz Henrique, pai de Pedro. O afeto e o desejo dependentes de mais ou menos melanina. E então, uma passagem do Pedro falando sobre isso. Às vezes, página 75, às vezes você olhava para os casais brancos andando pela rua, felizes, de mãos dadas, e pensava se eles, em algum momento da vida, se perguntaram por que seus parceiros eram brancos e não negros. Talvez isso jamais tenha sido um problema para as pessoas brancas, você pensou. Pedro e Henrique nos sacodem de modo contundente, não? Tenho entendido, não sem alguma vergonha, que em um contexto com tantas violências, se não se sofre essas brutalidades do racismo, então necessário deduzir que se está, no mínimo, sendo privilegiado por ele. Ser branco produz cotidianamente situações de vantagem em relação aos não brancos. Eu estou citando outra pesquisadora, psicóloga, que estuda a branquitude, que é a Lia Weiner-Schuckmann. Ser branco produz cotidianamente situações de vantagens em relação aos não brancos. Nos lembremos, então, da fala do Henrique a seu filho Pedro, ainda criança. O mundo branco havia nos tirado quase tudo. Foi com Juliana, uma moça ruiva, branquinha, que você começou a desconfiar, isso é Pedro falando do seu pai, da sua situação de homem negro no país. Os olhares, às vezes acompanhados de piadas racistas, uma branquinha daquelas com um neguinho desses. E quando você diz a Juliana, a diferença é que você pode escolher, não posso arrancar minha pele preta. Silvia Almeida, atual participante da nossa equipe de transição de governo,
Silvia Almeida, no prefácio ao livro de Lia Weiner Schuckmann, Famílias Interraciais, Tensões entre Amor e Cor, nos diz: a autora nos mostra como os principais padrões do racismo à brasileira, que funciona na lógica da negação do racismo e da exaltação da democracia racial, aparecem nos discursos produzidos no interior das famílias, ora normalizando a violência racista, ora conscientizando as pessoas brancas de seu lugar de privilégio, mas sempre trazendo consigo efeitos psicossociais determinantes nas trajetórias individuais. O Pedro diz: minha mãe foi criada numa família de pessoas não negras, o que a fez ter outra visão sobre o racismo. Aliás, para ela, o racismo se fortalecia justamente quando começávamos a falar sobre ele. E falar sobre a cor da pele só fortalecia o preconceito. Me parece importante questionar essa posição ainda tão frequente entre pessoas brancas de não falar sobre o racismo. A psicanálise tem algo a dizer sobre esse mecanismo de negação, de não ditos, de mal ditos. E o próprio Lacan, na sua proposição, diz assim: o que é recusado no simbólico, recordemos o veredicto lacaniano, reaparece no real. Volto à mãe de Pedro, Marta. Ainda criança, perdeu os pais e, depois de um curto acolhimento, junto com seus 3 irmãos mais novos, com sua tia Julieta, é agora, aos 10 anos, forçada a ir morar com Madalena, professora amiga da tia, mãe solo de Flora, uma criança branca da mesma idade de Marta. Madalena acabara de passar em um concurso e estava de mudança de Porto Alegre para Santa Catarina. A diferença da cor da pele entre elas, crianças de 10 anos, só será uma questão 2 anos depois, quando na praia, ao perceber a pele mais escura de Marta, Flora pergunta sobre por que ela tem essa pele mais escura. A partir daquele momento, Marta se depara com o significante negra, um elemento discursivo com efeitos subjetivos múltiplos, citando: a pele fora nomeada, a existência ganhara um sobrenome. Então, vamos acompanhar um desfile de assédios e violências, mulatinha gostosa, isso ela era uma mocinha de 13 anos de idade, vivenciando toda essa violência que se joga nos corpos das meninas, moças, mulheres negras no nosso país. Inclusive a violência doméstica, quando ela vai morar com o primeiro companheiro, Vitor, e a mãe, a sogra, vai chamá-la de: você agora é da família, então você é uma negra forte, pode trabalhar muito, e ela se depara com a condição de ter sido transformada em empregada dessa família. Mas me parece muito intenso e delicado, não sei se vocês concordam, o modo como Jefferson Tenório nos coloca diante desse avesso que fura o sistema racista de coisificação. O sistema insiste em dizer que é uma coisa, que é um objeto, e o Jefferson Tenório nos coloca diante dessa humanidade, né, de todos nós, muito além de um protesto contra essa estrutura social racista que desumaniza crianças, mulheres e homens negros. Suas personagens nos colocam diante de uma condição humana universal, dada para todo ser falante. E eu me refiro ao desamparo, né? Aquela condição estrutural, estruturante, para a qual Freud já dizia que não havia como ser remediado. Ou como nos disse a Francina, ao falar da Poncia Vicêncio, é algo que está no âmago de nossa Constituição enquanto sujeitos falantes. E me tocou profundamente o modo como o jovem Pedro nos coloca diante de sua mãe. Olha que passagem. Minha mãe, está a página 43. Minha mãe irá crescer e dentro dela um poço irá nascer. E no fundo dele
a única coisa que realmente a incomodará para sempre, a falta. A falta será a companheira. Lá de cima do morro, olhava para o mar como remédio. O som das ondas ecoaria dentro dela, e às vezes aquele poço inabitado dentro dela era invadido pelo mar, e a falta ficava submersa por um breve momento. E era assim que minha mãe se salvava. O oco, um poço, o abismo da falta a ser, por ser de fala, por nascermos na linguagem e sermos habitados por ela, como diz a compositora, cantora Laurie Anderson, a linguagem é um vírus. Passamos, então, do campo das necessidades vitais à cultura e ao destino ligado à fala. E com essa bela passagem, eu volto ao título que está a nos lembrar que o avesso vem antes da pele. O avesso da pele. Penso que poderíamos tomar esse avesso como algo da verdade, da subjetividade do ser falante. Pelo avesso seríamos todos da mesma cor, a Flávia nos coloca. Pelo avesso, a verdade singular, o mais singular de cada um de nós, né? Da subjetividade. E é isso o que nos interessa, não? Então, eu vou também à passagem que a Flávia destacou, que me parece profundamente importante. É necessário preservar o avesso, você disse. Preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito, e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. Para a psicanálise em intenção, a clínica, para o inconsciente, não há inscrição, nem sexual, nem da morte. O sujeito não é o ser. Homem, mulher, branco, negro, pobre, rico, não são outra coisa que significantes. Na clínica, cito uma passagem que a Francina faz com o Lacan na direção do tratamento, na clínica, a direção do tratamento, o lugar para o qual a interpretação analítica deve apontar, tal como o dedo de São João Batista no quadro de Da Vinci, é o horizonte desabitado do ser, lá onde não há significante que o represente. É o que Lacan nos ensina com o texto, a direção do tratamento e os princípios do prazer. Entretanto, como nos lembra a artista e psicanalista Numa Ciro, em sua participação na mesa Por que Cotas, da Comissão Diversidade do Fórum São Paulo, que está disponível no YouTube, ela nos diz, bom, não há isso, homem, mulher, branco, preto, pobre, rico, no inconsciente, como coisa materializada, mas na rua tem. E em se tratando de sociedade brasileira, isso se traduz em brutalidade e quietude, cínica, ignorante, ao longo de séculos. Pele alvo, traduz o poeta. Foram 80 tiros de fuzil que puseram fim à vida de Evaldo Rosa e Luciano Macedo, que tentou ajudá-lo. Genivaldo Santos teve sua morte por asfixia no porta-malas de uma viatura, enquanto aquele que recentemente atirou com fuzil contra policiais e lhes arremessou granadas foi conduzido sem sequer ser algemado. E mesmo a mulher branca, que com arma em punho perseguia um homem negro em bairro residencial de São Paulo, passeia serelepe nos Estados Unidos nesse momento. Possível não ver? Henrique escancara. Henrique, uma passagem do Henrique. Um corpo negro será sempre um corpo em risco. E que se diga,
a violência independe da classe social, como sublinha o juiz André Nicolit, professor universitário, escritor e músico nas horas vagas, ao comentar sua experiência quando, acompanhado do genro, também homem negro, quando percebe que 2 policiais vêm vindo em sua direção, diz: será que homens brancos têm o mesmo medo quando andam na praia? Para mim isso não muda, nem quando você é um juiz. Respeito não deveria depender da sua posição intelectual, social, política e de poder. Deveria ser inerente a qualquer ser humano. Henrique é um senhor de 50 anos, pai, professor de literatura, com o seu Dostoiévski na pasta e um entusiasmo contagiante pela aula que acabara de dar. Nada disso impediu que fosse abordado e assassinado com muitos tiros. E se o professor Henrique acreditava que nunca promoveu grandes mudanças entre seus alunos, a fala de um deles no seu sepultamento nos dá a dimensão da potência de um bom encontro, ao mesmo tempo em que desvela o horror que podemos ler no deslizamento significante em nossa língua. Parece que a história de terror segue a se repetir desde o barco, navio negreiro, a barca, a viatura, o camburão. Cito a página 180, esse aluno do professor Henrique, que pede a palavra em seu sepultamento. Um rapaz jovem, negro, que se identificou como ex-aluno e pediu para falar. Eu queria começar dizendo que eu conheci o professor Henrique Nunes na 7ª série, eu tinha 12 anos, e não tenho como medir tudo que ele fez por mim, tudo que ele fez por inúmeros alunos, tudo que ele me ensinou. Estou arrependido de não ter dito isso a ele. Quero dizer também que o professor Henrique Nunes não morreu por mera circunstância da vida. Morreu porque era alvo de uma política de Estado. Uma política que persegue e mata homens negros e mulheres negras há séculos. A história de Henrique põe luz também sobre a precarização do trabalho docente, sobre o adoecimento de seus profissionais, sobre o desmantelamento da educação. Lembremos-nos da interpretação cirúrgica de Darcy Ribeiro. A crise na educação no Brasil não é uma crise, é projeto. Você simplesmente não sabe como sobreviveu à escola, nos diz Pedro sobre Henrique. Primeiro como aluno, depois como professor. Não sabe como aguentou todas aquelas situações constrangedoras e violentas que a escola proporciona a todos que fazem parte dela. Há muitas formas e motivos para desistir da escola. Passemos da escola à escola de Lacan, como orientação para a formação dos analistas. Estou me encaminhando para a gente começar a conversar. Em entrevista ao UOL, o Jefferson Tenório aborda a questão da escuta clínica da prática psicanalítica. Ele nos diz: não se trata de definir que branco não pode tratar preto, negro, homem não tratar mulher. A questão é mais complexa. É saber o quanto aquele analista está preparado para lidar com aquelas situações que se apresentam ali. Tem que ter lido alguma coisa a respeito, uma série de teorias, escritores que vão ajudá-lo a escutar, perceber melhor aquilo que está em questão naquele momento no consultório. Muita pesquisa, estudo e afeto. E na fala de Pedro sobre a experiência de seu pai com os terapeutas, cito a página 85. Eles eram brancos, vieram de uma classe média e tinham uma visão limitada do mundo. Eles não faziam a mínima ideia de que metade dos seus problemas estava contida na cor da sua pele. Você sabia que tudo isso era mais complexo do que eles imaginavam. A psicanálise tinha cor e era branca. Você pensou. Vê-se que a questão posta no início insiste. Estamos à altura de sustentar uma prática em intenção e em extensão que seja antirracista? Se é no divã que um analista se deforma,
E se as questões raciais não lhe fizerem questão durante o seu percurso de uma análise, podemos pensar que o racismo que é inconsciente restará intocado, podendo advir em ato falho? Daí fazermos essa aposta de que trazer essas questões para dentro de nossa federação, seja pela comissão, seja por atividades como esta, seja pela arte, pela literatura, pode contingencialmente, no 1 a 1, produzir ondas, ressonâncias. E vejam, após passar 3 anos, entre os anos de 67 e 70, 1967 e 70, tratando sobre a noção de segregação, em 73, Lacan, em televisão, pronunciou a escalada do racismo. Parece que demoramos a escutá-lo, não? Aprendemos com Freud que o que não se rememora e tampouco se elabora está fadado a se repetir. A literatura, neste caso, o avesso da pele, me parece, pode ser tomado como um ato político e ético e provocar efeitos muito pujantes para que despertemos. Era isso. Que lindo, Vera. Lindo. Obrigada. Muito obrigada. Ufa! Nossa, eu confesso que me emociona, assim, sabe? A leitura e agora escutando. Enfim, mas eu quero já convidar para quem tiver questões já, se quiser levantar a mãozinha aí no Zoom, acho que facilita um tanto mais para a gente se inscrever, tá? Bom, eu queria só compartilhar com você, Vera, acho que essa pergunta que você faz, né, isso que você coloca, né, a quem está autorizado, né, promover o debate, né, essa transmissão, enfim, sobre o racismo, e inclusive para a promoção do antirracismo. Quando eu pensei em convidar vocês, né, membros dessa comissão, eu fiz um comentário a uma colega de Brasília, não é do fórum, mas é psicanalista, num evento sobre literatura também, e eu falei dessa ideia, dessa proposta, do meu desejo de pesquisa, e o desejo de pesquisa do pesquisador, ele está sempre, né, eu acho que é uma coisa que nos põe alerta, né? Ela me questionou, mas você, propondo esse debate, você branca, propondo esse debate, eu fiquei inquieta com esse comentário, porque quando eu tento responder essa questão, por que do meu desejo de convocar esse debate no Fórum de Brasília, e claro que se é uma atividade que eu coordeno, tem o meu desejo de pesquisadora. Bom, eu vejo como uma questão de humanidade, algo que anda meio em desuso, né, nesses últimos tempos no Brasil. Acho que são debates que a psicanálise promove, e, pelo menos a psicanálise que eu acredito, a psicanálise que eu vejo vigorando na nossa escola também. Eu acredito que também tem minhas implicações clínicas, né, e tem também as questões com a minha origem. Então, a ideia de origem é tanto presente na minha história e também na minha clínica, né? Comparece. Eu sou filha de negro com uma mulher branca e eu faço perguntas que meu pai nunca se fez. Então, isso também me convoca, né? Tratar sobre esses temas. Enfim, eu achei incrível assim que você teceu esse seu texto, agradeço imensamente. Nossa, eu tinha anotado tanta coisa aqui para te perguntar, mas enfim, eu vou ficar com esse meu primeiro comentário. Eu acho que é importantíssimo que você coloca sobre a formação do analista, a deformação do analista, né? E aí uma pergunta que surge, né, quando ela me faz esse questionamento, mas você tratar desse tema, né, branca, sobre o racismo, antirracismo, né, e eu fiquei me perguntando, mas por que não?
E aí, a outra pergunta é: pode um analista ou uma analista branca atender sujeitos às voltas com suas questões sobre a cor, sobre, né, o atravessamento do racismo em suas relações, né? Como pode? Não sei se você poderia fazer um comentário sobre isso, apesar de você já ter dito muita coisa. Bom, vou parar por aqui, mas se eu lembrar de alguma coisa, eu vou colocar, hein, gente? Não estou vendo ninguém com a mãozinha levantada. Quem vem? Ah, Ida. Bom, boa noite a todo mundo. Muito bacana essa atividade, Flávia. Pena que eu perdi as anteriores, mas tanta coisa, né? Obrigada a Vera pela apresentação tão rica, com tantas referências e que tão necessária, né, para a gente pensar não só no nosso campo, mas enquanto sujeitos, né, cidadãos na polis e essa relação, né, com um país que é extremamente racista e o quanto carregamos, né, cada um seu próprio racismo. Então, eu acho muito importante a função dessa comissão de, como Vera termina o texto dela, produzir ondas, né? Poder aos poucos ir sensibilizando os ouvidos e descristalizando isso que fica como, eu não sou racista, não tenho que pensar nisso, né? Mas, enfim, Vera, eu vou voltar a uma pergunta que você faz, e se você puder falar um pouquinho mais disso, como é que você pensa, né, de fato, o que seria uma prática psicanalítica antirracista? Né? Eu acho que essa é uma pergunta que eu não tenho muito resposta, assim, né, porque, enfim, vou deixar para você comentar. Obrigada. Você quer comentar já, Vera? Quer colher mais questões? Como vocês preferirem, se tiver alguma mãozinha, eu queria ouvir mais pessoas, né? Queria ouvir mais colegas, enfim, acho que é importante, não sei como é que ressoou para vocês, posso ir comentando. Tinha uma questão no chat. Eu vi agora, a Eu pessoa acho que já até saiu, né? seria importante um comentário. Eu anotei aqui, Ida, Ah, você obrigada, sobre anotou? o Ótimo. pobre e do negro. A Ah, Melissa Melissa? Tá. levantou a mão, então posso aguardar um pouquinho e comento depois, pode ser, Flávia? Claro, pode sim. Melissa primeiro e depois Carolina, por favor. Primeiro, boa noite todo mundo. Eu falo aqui de Mato Grosso, norte de Mato Grosso, Amazônia, e ouvi com muito carinho, assim, muita abertura tudo que foi falado aqui, porque esse tema também me é muito caro, e me veio em vários momentos da fala da Vera, da fala em geral, assim, o que os conceitos, as ideias da Isildinha Batista Nogueira, que recentemente gravou para o projeto Psicanalistas que Falam. Em uma fala de mais ou menos 1h30 em associação livre, ela vai contando um pouco da história dela, no percurso como uma das primeiras psicanalistas negras, né, brasileiras que tiveram a oportunidade de se inserir, né, na França, enfim, em contato com outros grandes psicanalistas. E ela diferencia a discriminação, o preconceito do racismo. Né? Para ela, existe uma diferença muito clara entre esses conceitos, porque o preconceito, a discriminação, todos nós temos, né? E as próprias pessoas que sofrem a discriminação e preconceito também, né, discriminam, também têm preconceito, mas o racismo tem uma característica muito particular, que é a de desconstruir o sujeito, anular o sujeito. Então, não é um sentido de dar medidas diferentes a alguém, como o preconceito e a discriminação fazem. É algo sobre anular esse sujeito, né? Tirar a possibilidade de se sentir alguém, né? E isso é algo muito particular que eu acho que vai nos indicar alguma reflexão sobre o que é uma psicanálise antirracista. Eu acho que passa por essa
diferenciação, né, do que é o racismo, de entender o quão singular é isso que a gente vive, né, até hoje. E aí ela conta uma passagem muito interessante, que eu acho que a fala dela é muito bonita, mas é algo tão corriqueiro, né? Ela fala sobre um dos momentos em que ela tinha acabado de defender a tese de doutorado dela na USP, e ela estava montando o consultório, foi a uma loja de imóveis de São Paulo muito conhecida, estava andando pela loja, enfim, até que um outro casal de namorados, enfim, estava escolhendo também móveis para casa, e a mulher deixou a bolsa num dos sofás da loja, e a Isildinha passava, olhando justamente um divã para colocar no consultório dela, e assim que ela foi se aproximando dessa bolsa, logo o marido sinalizou, de alguma forma, que ela estava se aproximando da bolsa, a mulher também foi, rapidamente pegou essa bolsa, agarrou, né, e segurou com força, e ali ela viu que ela não era a Isildinha psicanalista que dentro da comunidade ali, de pesquisadores da França, né, enfim, junto com o doutor e todas as outras que ela teve contato, ali ela não era ninguém, ali ela não era um ser humano, ela era um possível ladrão, ela era uma possível criminosa, e então acho que é sobre isso que ela está falando, né? Como alguém vai ter no imaginário um ideal de eu, né? Alguma coisa, um eu ideal, sendo que não há possibilidade de ser, né? Eu acho que já passa por aí. Como é que isso é tão anulado a ponto de perder a capacidade de sonhar, né? Ou ter que se imaginar como um outro para ser alguém. Isso é diferente do que a gente fala do ponto de vista do branco, né? Então, assim, acho que por fim a gente pode contribuir para essas nossas conversas. E quero dizer também que eu estou numa cidade aqui, né, do norte de Mato Grosso, extremamente racista, conservadora, um reduto bolsonarista, em que, né, o Bolsonaro teve mais de 80% dos votos, e um lugar que até 20 anos atrás era constituído por muitos índios. A gente tem o Parque do Xingu aqui, e eu estou aqui há 5 anos. Hoje a gente não vê mais essas pessoas aqui, né? E as comunidades quilombolas também, enfim, que acabaram vindo para cá, para essa região do país, na marcha para o oeste. E aí é isso, né? Essas pessoas, além delas não existirem para si, elas estão deixando de existir também, né? Deixando de estar na cidade, de fazer parte de uma comunidade. Então eu me pergunto, né? Até onde é que isso vai, se a gente não pensar também, né, em cada função, em cada ocupação, seja de analista ou de qualquer outra, como a gente vai ser antirracista, né? Obrigada, Melissa. Caroline. Boa noite, gente. Obrigada pela oportunidade de escutá-los e de escutar a Vera. Sempre muito emocionante. As palavras de Vera sempre trazem impactos muito construtivos, né? Bem, eu fiquei pensando um pouco nesse percurso que Vera faz, né? Nessa questão e quando ela finaliza colocando sobre as ondinhas, né? Que são tão preciosas. Vera, você cita a Silvia Almeida, e eu me lembro, a gente já até conversou sobre isso algumas vezes, me lembro de uma palestra dele, quando ele vai para uma escola, inclusive, onde ele vai falar um pouco sobre a questão do racismo estrutural, que é o trabalho dele, né? E eu lembro de uma pergunta que é feita a ele assim: como resolver isso? Como fazer com que como a gente pensar numa solução para essa questão do racismo estrutural? E aí ele faz de alguma forma um paralelo com sempre se colocar no Brasil de que a solução para as questões estruturais do Brasil sempre está na educação.
e aí ele vai trazer de que essa educação, da forma com que ela está, ela de fato estrutura o racismo, né? É preciso, então, pensar uma nova forma de educar, numa educação de fato antirracista, para que aí sim se possa caminhar nisso tudo, né? Você traz também essa questão de que é preciso buscar autores que já há muito tempo trabalham sobre isso, mas que para a branquitude seguem, e para a ciência, né, seguem esquecidos e não autorizados, né? Me lembro de Grada Quilomba sempre na construção do trabalho dela trazendo isso, o quanto foi desautorizado o saber dela, né? Porque precisava passar por todo um aval da branquitude, da ciência da branquitude. Então, eu fiquei muito imbuída de trazer isso para esses pontos que você já traz no seu trabalho, mas talvez para a gente pensar de que construção é essa, né? De que precisamos fazer, se há algo de fato a tentar se descobrir, ou se tem já muito trabalho que já foi feito, inclusive trabalhos há muito tempo feitos, e que a gente não se utiliza desses trabalhos, não discute sobre isso, porque não é algo do comum, né? É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Caroline. Fernanda, por favor. Oi, Flávia. Oi, Vera. Boa noite para todo mundo. Eu agradeço, Vera, muito pelas suas colocações e te agradeço pelo convite, Flávia, por estar proporcionando esse espaço aqui, né, sempre se atualizando nessas questões tão urgentes, né, tanto para a política quanto para a clínica. E eu só queria, na verdade, acho que muito que falaram assim contemplam aí o que eu estou pensando. Acho que tem bastante coisa interessante para você comentar, mas eu só queria trazer uma passagem do livro que me remeteu diretamente ao que a Melissa trouxe, né, desse anulamento do sujeito. E é uma passagem que está na página 86, quando ele fala assim: é preciso ser honesto com seus afetos, mas isso dói. E às vezes não se quer ter essa coragem. E ainda assim, por mais que você seja sincero consigo, por mais que você derrube as ilusões, sobrará sempre aquela dúvida sobre suas reais capacidades. E essa é a perversidade do racismo, porque ele simplesmente te impede de visitar os próprios infernos. Essa passagem me causa muito, assim, pensando a clínica e a clínica psicanalítica, né? Algo ali que, como que se fura, né, nesse tecido social mesmo, né? Enfim, é isso. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Vera, tem mais alguém? A Tamires, cabe mais uma colocação? Tudo bem? Então, Tamires, por favor. Ó, o Romilson também. E agora? Tudo bem? Olha, então tá bom. Acho legal, né? Que a gente vai ouvindo, né, os colegas, depois, enfim, é uma tessitura coletiva. Isso aí. Por favor, Tamires, depois eu passo a palavra para a Romilson. Boa noite, colegas. Eu estava ouvindo em trânsito, correndo para conseguir entrar aqui na telinha e falar com vocês um minutinho. Queria agradecer primeiro ao fórum, assim, parabenizar por estar trazendo essa discussão. Eu acho que, a despeito de que isso tem sido cada vez mais frequente aqui na nossa escola, a discussão sobre o racismo e o antirracismo, a gente sabe que ainda não é uma questão unânime, né? Que a psicanálise trate dessas questões, que se faça uma pergunta como essa: como fazer uma prática psicanalítica antirracista? Bom, é uma pergunta, né? Eu acho que a gente está tentando encontrar meios, a gente está começando a discutir essas questões e entender que isso toca a prática do analista, né? A questão que Vera traz é uma questão que também me intriga, isso que ela pergunta, assim, se a gente não trata da questão do racismo na nossa análise,
Isso fica incólume ao final, isso atravessa a nossa prática de analistas. Então, a gente sabe que um fim de análise vai tocar em questões que não necessariamente a gente falou no divã sobre elas, e vai tocar numa certa suportabilidade da diferença, assim, um respeito maior às diferenças de gozo. Mas o racismo é estrutural, é isso que a gente estava falando aqui, né? Não é um preconceito, e a gente está falando de algo que é muito da cultura do Brasil. E eu acho que se não formos nós, brasileiros, a produzirmos em torno disso, não dá para esperar que isso venha das discussões que estão acontecendo na França, porque são questões que não tocam a França. São questões que não tocam a Colette Soler, sabe? Então, é a gente quem precisa produzir sobre isso e refletir sobre isso. E eu acho que a forma da gente se aproximar de alguma resposta é discutindo como espaços como esse aqui, né? Pensando a questão do racismo enquanto sociedade, enquanto sujeitos estruturados dentro dessa lógica. E eu me lembrei de eu tive uma aula essa semana aqui, eu sou de Salvador, e essa semana na UFBA eu tive uma aula com a primeira professora negra de psicologia da Universidade Federal da Bahia. Ela, inclusive, entrou depois que eu me formei, então eu já não conheci ela. O nome dela é Eliana Costa. E ela trazia algumas discussões muito importantes, é alguém que trabalha com a psicanálise, mas não com a psicanálise lacaniana. E uma pessoa que ela supervisionava, um rapaz negro, trouxe um caso onde era também uma pessoa negra que ele atendia, e que na escuta ele entendia que muitas questões que ela trazia para análise, sobre não ser vista, sobre não ser valorizada, para ele tocavam a questão do racismo, dela ser uma mulher negra. Mas isso ainda não tinha aparecido para ela como uma questão. Em algum momento ela se depara com o cabelo dele, que é um cabelo crespo, que tem um volume, e ela se dá conta do próprio cabelo dela, que é um cabelo crespo. Bom, a gente pode pensar que ainda que ela tivesse uma analista branca, ela poderia em algum momento cruzar com alguém e se dar conta dessa questão do cabelo dela, que não precisa um analista negro para ela se dar conta disso. Contudo, em algum momento ela traz um significante assim sobre precisar ser mais clara, que ela precisava ser mais clara, como quem dizia sobre ser compreendida. E ele aponta para ele provoca esse equívoco e ela desliza, né? Ela pode deslocar para falar da questão da cor. E aí eu me pergunto, será que o analista branco que já não estava atento a isso na escuta, estaria atento a essa possibilidade de equívoco para apontar, sabe? Eu acho que são essas minúcias assim que a gente precisa pensar e que eu acho que diz respeito a nossa formação enquanto cidadãos, né? Então, a gente sabe que repetimos o racismo estruturalmente porque o Brasil não elaborou a escravidão, a colonização, então a gente segue se repetindo nisso, e isso está sobre a barra, como já aprendi muito com Vera, e que refere a Lélia Gonzalez, isso está sobre a barra do recalque do Brasil, é a neurose brasileira e é a neurose que todos nós, em alguma medida, estamos capturados. Então, já que a gente não dá conta assim de dizer vamos transformar a sociedade brasileira e tratar sobre o racismo na sociedade brasileira, que ao menos a gente possa fazer isso na nossa escola, né? Acho que já contribui muito para o nosso trabalho mesmo em análise. Era isso, obrigada. Isso aí, produzindo ondinhos, né, Tamires? Obrigada. Romilson, por favor. Olá, boa noite. Meu nome é Romilson, eu sou do Fórum Salvador e estou super feliz de que esse evento está acontecendo, feliz por estar ouvindo Vera e muito contente porque a importância é muito grande, né? Às vezes a gente não se toca disso. Eu mesmo não me atentava muito, mas assim, os eventos foram acontecendo do nosso fórum, essa transmissão entusiasmada de Vera, essa trabalhadora aguerrida que faz uma pesquisa nessa área, então tem nos
contagiado muito, e eu agradeço muito a Vera devido à importância disso. E fiquei pensando, né, de uma das coisas que você falou aí, né, como é que se faz? Como é que faz o analista na sua prática, quer no consultório, quer na polis, né? O que que se faz? O que que se pode fazer? E eu penso que o primeiro passo é exatamente isso que estamos fazendo aqui, é poder falar mais disso, é poder ler mais sobre isso, porque se não fazemos, certamente a gente não vai estar à altura das questões da nossa época. Como é que podemos escutar na clínica, né? Se não estamos sensibilizados em relação a essas questões? Então, por isso, agradeço muito e fico por aqui no meu comentário. Obrigada, Vinícius. Vera, não tem mais ninguém aqui com a mãozinha levantada, eu passo a palavra para você. Não, vou comentar um pouquinho, acho que muito, agradecer muitíssimo, né, os colegas que fizeram questões, mas, sobretudo, que contribuem com considerações importantes, algumas delas que eu ainda não alcancei. Como disse a vocês, isso é uma inquietude que tem se transformado numa onda tipo tsunami, mas, assim, é muito recente, e eu realmente agradeço muitíssimo, começar dizendo isso, né, que eu agradeço muitíssimo, e inclusive aqui presentes, muitas e muitos dos meus colegas do Fórum de Salvador, a Estel, Romilson, a Ida, Tamires, Carolina, estou vendo também, tinham colegas da Ciranda aqui presentes, o Pedro, enfim, porque eu acho que essa é uma questão que sozinha não vai, né? Essa é uma questão coletiva, e eu fico muito entusiasmada mesmo de que a gente vai enfrentando ela, seja nas dimensões do nosso Fórum em Salvador, cidade com 80% da população negra, e também na nossa federação, né? Com muitas pessoas, com muitos colegas, né, que estão estudando e, enfim, pensando sobre isso. Estou vendo aqui querida Zilda, que também está aí num cartel estudando sobre isso, aprendo muito, né, o Fórum BH, que também teve a jornada estudando sobre essas questões. Enfim, é isso, né, a gente vai tecer isso de forma importante. Eu vou começar, inclusive, pela Caroline, que fala do epistemicídio, né? Nós tivemos a primeira mulher analisanda na América Latina, uma mulher negra, Virgínia Leone Bicudo, e que vexame, eu digo vergonha, tem vergonha de dizer que até o ano de 2018, 2017, sei lá, eu não tinha ouvido falar de alguém da estatura do trabalho da Virgínia Leone Bicudo, né? Isso eu aprendi depois, a questão do epistemicídio, né? A gente pode olhar as referências dos nossos textos para trás. Quem que a gente cita quando a gente está estudando? Quem são os autores, né? A Melissa citou o Ideal do Eu, né? A tese fundamental da Neuza Santos Souza, né? O ideal do negro é branco, né? E como que numa sociedade que se estrutura com valores simbólicos que colocam branco e negro, não como imaginariamente cor de pele, que, aliás, isso é uma tecnologia do racismo, o colorismo, né? Eu entendo assim até agora. Mas como, né, adentrar essa sociedade que não faz mínimas rachaduras de pertencimento, a não ser que se embranqueça, né? E aí, outro dia, eu até aprendi, estudando a Cida Benta, nós brancos, os brancos aqui presentes, também temos ideal de branqueamento europeu, né? Também temos isso. Então, acho importante essa dimensão dos estudos e de pensar o epistemicídio. A Tamires citou a Lélia. Enfim, a gente precisa estudar quem já veio antes, quem está estudando há muito tempo, as construções da Lélia, nossa, com tanta
fineza, delicadeza em pensar com Lacan, com as questões da linguagem, da linguística, né? Eu aprendi, a Esther está aqui, a gente estudando a conferência de Baltimore, e o Lacan falando da imixão, né? da outrice, que é mais exemplo do que a méfrica. Depois que se mistura, não se separa mais, né? América, África, a méfrica ladina, né? A imixão desse sujeito e outro constituído assim, né? E a Lélia nos dá de presente essa categoria, enfim, eu acho que são questões bem importantes. A primeira pergunta que alguém tinha escrito, acho que a pessoa não está mais aqui, não sei, mas falava sobre tudo que está sendo dito aqui sobre o negro, pode ser também trazido sobre o pobre. A questão que eu tenho escutado, pelo menos que eu tenho entendido assim na literatura, é de que há uma advertência muito importante de que a gente não caia nessa cilada de deslizar do negro para o pobre, para que a gente mantenha sob o manto mítico da democracia racial e coloque o peso numa questão apenas econômica. Eu acho que os estudos da interseccionalidade, que eu ainda não adentrei, mas me parece que eles colocam essas questões, né, do gênero, da classe e da raça, né? Então, eu acho que isso também é uma questão importante, né? A outra questão que eu achei que também queria comentar um pouquinho, né, ainda que a perversidade do racismo, né? Questionar sobre suas reais capacidades, né? Quando alguém que está ali o tempo inteiro no trabalho, pensando, se eu errar, eu sou muito exigente, se eu errar, o que é que vai acontecer comigo se eu errar? E quando a gente começa a escutar isso com uma escuta racializada, a gente entende que uma coisa sou eu, pessoa branca, enviar um e-mail errado no meu trabalho, na escola, mas uma pessoa negra e um erro de uma pessoa negra no trabalho pode ser completamente devastador e, enfim, né, tem um impacto. E quando a gente escuta isso na clínica, às vezes a gente incorre em erros de minimizar um pouco, não, olha que coisa obsessiva e tal, né? Enfim, desse apagamento aí do sujeito, né? Perder a capacidade de sonhar. A nossa comissão, né, Elisa, a gente veio trabalhando bastante sobre o manifesto que nos apresentou, colocando isso, que a nossa comissão tinha um desejo, na nossa federação, de ampliar margens e de retomar essa dimensão de sonhar. Porque quando a gente diz que o que deforma um analista é a própria análise, né? É a análise do analista que garante a formação de um analista, mas para isso é preciso que a pessoa se sonhe, né? A gente sabe que não é o querer ser analista de que se trata, mas começa aí, né? A pessoa poder se sonhar alguma coisa que chegue próximo a ser analista, né? E no livro, as passagens do livro onde se fala sobre não ter futuro, não poder sonhar uma vida mais confortável, e tudo que se tem é superação para sobreviver, né? É muito duro a gente caminhar aí. Eu acho que a Tamires, de algum modo, ela me ajudou muitíssimo, né? De certo modo, a apontar algumas possibilidades para a gente pensar a questão do que seria uma clínica antirracista, porque para começo, para mim, né, assim que estou analfabeta, assim, né, estou me alfabetizando e com muita ousadia vindo aqui trocar ideias com vocês, como disse, né, ao risco de que a gramática racista me dê uma rasteira, e é isso. A gente precisa arriscar, né, Flávia? A despeito de alguns colegas insistirem em dizer, mas você é branca, vai falar de racismo? Né? Independente dos nossos laços familiares, de origem, enfim, me parece que todos nós, na nossa sociedade brasileira, precisamos enfrentar. Na sexta-feira, no Roda Viva, o Hélio Santos, que foi um dos precursores das questões das cotas raciais, ele nos diz, né? Ele, inclusive, de algum modo, parece que conversa e confronta, não entendi bem,
a questão do racismo estrutural forjado pelo Silvio Almeida, e ele contrapõe colocando algo sistêmico e inercial. E para quem estuda física, a inércia é esse campo de que se você não fizer nada, a coisa vai continuar indo. Então, se a gente pensa o racismo como inercial, se a gente não fizer nada, a gente segue a nossa vida. Eu vou me ocupar de não agredir ninguém, de quando eu pisar na bola eu vou pedir desculpas, e eu estou no nível do individual. E a gente pensa que o racismo nesse campo moral, né, de não agredir o outro, de não fazer um crime de injúria e tal, que é crime, né? Mas a questão é que se ela estrutura e se ela é sistêmico, como a Caroline lembrou, o Silvio Almeida, é sistêmico nos aparelhos ideológicos do Estado, como diz o Althusser, né? A educação é um deles. Então, ele está em tudo. Então, ou a gente desenvolve práticas antirracistas, e eu entendo que ser antirracista, como a Angela Davis nos convoca, e a Grada Quilomba nos põe de frente a Freud para dizer que quando a gente diz assim, não sou racista, bom, Freud deu para a gente a dica. Quando o sujeito diz, sonhei com a mamãe, sonhei, mas não era a mamãe, o não era nos dá uma pergunta sobre quem é que está te dizendo que era a mamãe, né? Então, quando a gente se ocupa de dizer não sou racista, a Grada Quilomba diz que negação é essa que aparece primeiro, né? Agora, o que é ser antirracista numa sociedade em que a gente vai numa farmácia, como hoje, ainda hoje via no Instagram de uma intelectual extremamente importante em Salvador, que funda uma escola bilíngue, afrocentrada, e não eurocentrada, né? Que é a Bárbara Carini, e ela dizendo, ela foi a uma farmácia comprar fraldas com a filha do lado, e o segurança vai atrás dela, né? Quer dizer, ela é uma mulher intelectual, estudiosa, dona de uma escola, dona de um empreendimento top em Salvador, vai à farmácia e, como a Isildinha sinaliza, né, a Melissa ou a Fernanda resgataram aí. Né? Então, eu acho que antes de pensar, inclusive, assim, a clínica antirracista, eu acho que a gente tem que se perguntar, como cidadão, a gente é antirracista? E como é que a gente trata disso na clínica, né? Como é que a gente escuta isso? Eu acho que a Tamires trouxe, né, uma escuta racializada, né? Eu me recordei recente de que lá atrás, em 2003, quando eu começava a clínica, eu atendi uma garotinha negra retinta de 5 anos de idade que tinha contingencial aí, um nome que eu vou chamar Clara, para pensar na pele escura. O seu nome também tocava nessa questão. E ela era uma criança abrigada, e ela era uma criança que não aprendia a ler, escrever, era assim, né? Era um problema de fracasso escolar, era tratado assim, né? E naquele momento, eu também não conseguia escutar quando ela dizia, no papel branco, ela pegava caneta preta e ela dizia, não presta, não escreve, não presta. Até chegar em preta não presta, essa é preta, não presta. E só muito depois, estudando algumas dessas questões, é que eu fui me deparar de que aquilo era uma escuta que precisaria ter sido racializada, né? Precisaria ter sido escutada com essas ressonâncias. Então, eu acho que é em situações como essa que a gente vai se sensibilizando para entender de que é preciso fazer uma biblioteca, como todos esses que estão aqui atrás de mim, são todos recentes livros de uma biblioteca nova, para seguir estudando sobre isso. Não sei, né, enfim, não pretendia responder, mas sim compartilhar. Acho que até aqui é isso. Muito bom. Posso passar já a palavra para a Elisa e depois para a Zilda? Por favor, Elisa. Que bom você aqui. Que bom estar aqui, Flávia. Essa atividade é uma atividade tão preciosa e que eu aprendo tanto. Aprendi com Francina, retomei Ponciar, agora aprendi mais um tantão com Vera, vou ter que retomar Jefferson, porque
Vera é uma estudiosa, uma pesquisadora, uma estudiosa muito responsável e incansável. E eu aprendo muito com Vera, é uma honra fazer parte de uma comissão, né, pioneira na nossa federação e com a presença de Vera e das outras colegas também. Eu quero fazer talvez mais um comentário do que uma pergunta, Vera, se me permita, por favor, né? Você sabe que eu sou já há mais de um ano atravessada por uma pergunta que acho que na época eu não tinha instrumentos, não foi nem dirigida a mim, mas que eu não tinha instrumentos para comentar num evento, né? No evento, no Fórum Salvador, né? Afinal, por que nós... Uma pergunta legítima, uma pergunta que foi dirigida respeitosamente. Afinal, por que nós, psicanalistas, estudamos racismo, né? Visto que nós, analistas, não trabalhamos sob a perspectiva de identidade, né? O inconsciente não tem cor. E por que é que, então, estamos aqui, né, falando sobre racismo, que a colega reconhecia como um fenômeno da nossa sociedade, um fenômeno horroroso, mas a colega perguntava por que nós, analistas, nos ocupamos desse assunto, né? E essa pergunta, ela retorna para mim desde então, né? E aí, agora, né, hoje, eu quero compartilhá-la com você, porque você já disse isso de certa forma, mas eu quero perguntar novamente, assim, da lata. Por que que a gente está aqui estudando racismo e a gente não está estudando Toro, a gente não está estudando RSI, a gente não está estudando esses conceitos fundamentais, né, de Lacan? Por que a gente está estudando racismo? Mais uma vez, muito obrigada, Vera. Obrigada, Flávia. Obrigada, Elisa. Adorei na lata. Zilda, obrigada por você estar aqui com a gente. Eu não tinha visto você chegar, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Não tive acesso ao ID e à senha antes, entrei em contato com a Ida e demorei a receber, por isso que eu cheguei atrasada. Queria muito estar aqui desde o início. Esse assunto me é muito caro, vocês sabem disso. Vera esteve aqui conosco, né? Elisa também, na nossa jornada, que foi um sucesso, porque eu penso que a gente precisa de dar o tom psicanalítico para esse assunto, para que a gente não se torne sociólogos, né? Que a gente não faça uma discussão sociológica, e eu acho que isso é muito importante. Então, eu vou responder, porque era o que eu ia falar antes. Por que eu acho que a gente estuda isso? Por que nós, psicanalistas, estudamos sobre racismo? Eu entendo que, quando Lacan fala que nós somos irmãos de discurso dos nossos analisantes. Portanto, nós estamos embebidos e bêbados também, muitas vezes, do discurso vigente. Nós fazemos uma análise para a gente poder... para a gente se haver com aquilo que a gente pode fazer dessas marcações. Mas a gente pode também ter um trabalho que mude o discurso.
quando um sujeito levanta, toma a palavra e enuncia aquilo que ele tem para dizer, ele muda o discurso. É por isso que a gente fala. É por isso que eu acho que, como psicanalista, a gente fala, para que a gente possa mudar o discurso. E isso é o que faz a diferença. E para que a gente também, e aí eu acho também muito interessante uma outra coisa, que a gente no cartel, outro dia, conversava. Acho que também muda-se o espelho. Também. É possível também mudar o espelho, ou seja, muda-se o ideal do eu. Né? E isso é um trabalho que na psicanálise a gente pode fazer quando nós não ficamos enclausurados em questões prontas e tudo. A gente contribui para a mudança do discurso, do espelho, do ideal do eu, e, portanto, eu penso que a gente contribui para que, com o nosso estilo, porque não é no sentido assim de vamos então agora fazer uma coisa, não é do lado da sociologia, é do lado de que um sujeito se levanta, e ele se levanta, quando ele se levanta e ele enuncia, ele muda o discurso. É assim que eu entendo. Né? Então, uma escola que se propõe acolher essa discussão, trabalhar sobre ela, a gente lança possibilidade de mudança de discurso. Né? Isso a gente faz com todas as questões. A gente já fez isso com outras segregações. A gente, né? Então, agora, nesse momento, eu acho que é um momento muito rico. Muito obrigada. Quero ver o trabalho todo depois, viu, Vera? Me manda que eu vou ler. Obrigada. Obrigada, Zilda. Eu também quero, hein? Vera, então eu te passo a palavra para comentar. Que dizer depois da Elisa e da Zilda, né, que conversaram tão bonito aí entre elas sobre essas perguntas, né? Talvez recorrer ao Cidi, que tem sido meu companheiro árduo desde 2016, quando eu comecei num cartel, a Ida também fazia parte desse cartel, ela traduziu o seminário da Colette Soler, Rumo à Identidade, e alguém que eu acho que foi o próprio Cidi, a Colette não diz o nome, mas um colega que perguntou a ela sobre a segregação, ao falar sobre o Rumo à Identidade, e a partir dali eu fui me debruçar sobre os textos do Cidi, e que eu acho que são textos muito importantes. Um deles eu acho que é muito importante, inclusive toca um pouco, talvez conversando com a Isildinha em relação à discriminação, preconceito, racismo, o Cidi vai falar dos aspectos da segregação, e que talvez possam conversar, não sei exatamente, né? Mas eu acho que a partir dali eu comecei a estudar um pouco, tentando diferenciar, inclusive o que se tratava de segregação como causa, que é isso que ordena qualquer discurso, né? É preciso que se tenha, como Lacan dizia, refrear o gozo, né? Tem que ter uma perda de gozo para que se possa ordenar o discurso. E ele diz isso na locução sobre as psicoses da criança. Agora, a questão do racismo, ela se coloca a partir do momento em que, depois que há uma extração de gozo, esse objeto, quer dizer, ter objeto, cair objeto, a gente sabe que é efeito de todos os discursos. Agora, o que o discurso do capitalista, o que o discurso da ciência vai fazer com isso, é que entra na constituição, digamos assim, dos efeitos de racismo que o Lacan colocava, né? E que aí eu fui aprendendo um pouco com o Paulo Bueno, a partir da citação do Achille Mbembe, que é alguém que é o autor que também ainda não me aproximei, mas vou me aproximando pelas bordas, né? Pelo auxílio aí para chegar depois, mas que vai falar, bom, mas no racismo especificamente tem questões, inclusive de fundação desse discurso que sustenta
o capitalismo mercantil. Então, não é um racismo próprio, digamos, da ciência que vai colocar no manicômio os loucos naquele momento que o Lacan estava preocupado, não é o racismo que vai fazer a violência contra a mulher. Tem algo específico desse racismo que também se sustenta a partir dessa ficção que é a raça, né? Se criar uma questão sobre a raça. Agora, o Cidi ele vai dizer coisas importantes na conferência que ele faz agora esse ano no Rio de Janeiro, está no YouTube, e a nossa comissão está traduzindo nas 5 línguas para disponibilizar, né, na nossa federação e na escola internacional, porque eu acho que ali ele, inclusive, toca, ele usa a palavra, por que esse assunto ficou indiferente para tantos analistas? Será que é porque ele toca na sociologia da psicanálise? Mas ele faz uma crítica a essa indiferença, e ele em algum momento, ele vai dizer, o racista pode não se interessar pela psicanálise, mas a psicanálise não pode não se interessar pelo racismo, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Eu não vou me alongar mais, mas talvez eu compartilhe com a Elise e agora com todos vocês uma questão que, assim como a Elise ouviu no Fórum Salvador, uma questão que fica ressoando para ela, eu vou compartilhar uma que também escutei de uma colega, de participante, uma participante do nosso fórum, a quem tenho muito respeito e que nos pergunta de forma muito respeitosa, mas, ao mesmo tempo, muito dura, me parece, porque precisa ser dura uma pergunta como essa, que é: vocês não se incomodam de se encontrarem só entre brancos? Porque os encontros de vocês são brancos. As fotografias que registram os encontros de vocês são fotografias de brancos. Então, eu acho que essa também é uma pergunta para a gente pensar, porque ela é anterior à psicanálise, nesse sentido, né? Mas o fato é que, como as outras instituições, e a psicanálise não está nem acima, nem aquém, nem além das outras instituições no nosso país, eu acho. As instituições psicanalíticas são mais uma das instituições, né? Como a Caroline lembrou, o Silvio Almeida falando da educação como também uma instituição. Então, eu acho que é importante a gente se perguntar sobre isso, se inquietar, né, sobre essa questão da proporcionalidade, da representatividade, porque alguma coisa há, me parece, em relação às fronteiras invisíveis. O Jefferson Tenório, ele fala disso. O Henrique se inquietava muito quando ele ia ao cinema e não encontrava negros no cinema, né? Ele ia ao banco, e quando nós vamos, quando a gente vai a um restaurante, vamos fazer esse exercício, a gente vai a um restaurante, quem são os negros que estão no restaurante? Na maioria das vezes, nos shopping centers, né? Então, eu acho que essa é uma questão muito importante. Na quarta-feira eu estive no Fórum Curitiba falando sobre o mito da democracia racial, a branquitude e a paixão da ignorância. E eu acho que uma das coisas que eu achei importante trazer foi um fragmento do samba da Estação Primeira de Mangueira, a gente pegar esse trem da estação, né? Eu quero o Brasil que não está no retrato. Acho que é isso. Que lindo, hein, gente? Olha, Vera, eu confesso que, assim, eu fiz esse convite, não imaginava que eu teria, assim, acho que estava orgulhando, eu anotei tanta coisa que acho que eu preciso te encontrar em algum outro momento. Eu já me ofereço, que bem oferecido, quem quiser me chamar para um cartel, por favor. Também quero, gente, um cartel com essa temática. Muito importante o que a gente, o que nós pudemos ouvir desse percurso que você fez o texto, as colocações dos colegas aqui presentes. Essa pergunta que a Elisa faz, eu vou embora com ela, porque eu também tenho me perguntado sobre isso, e eu posso dizer que a primeira coisa que me vem na cabeça é origens. Assim, tem alguma coisa que me convoca, assim, eu acho que o Brasil está precisando também repensar, inclusive, as suas origens, né?
A gente está num momento de resgate democrático, eu acho que a gente precisa estar atento a isso, assim, né? A dignidade aos povos originários, esses temas sensíveis, como eu disse anteriormente, né? Os efeitos da escravidão e da ditadura ainda ressoam por aí. Eu acho que, enfim, e quase todas as perguntas, eu costumo dizer, nos levam às nossas origens, né? Então, a clínica tem me ensinado isso. Eu, inclusive, tenho um caso que, em alguma medida, em algum momento, eu quero poder falar sobre ele, né? Que me chega um jovem negro que me procura, mas com outras questões que, nessa caminhada das suas origens, o tema da cor chega, né? Então, é um caso que está me ensinando muito. E eu quero aprender com vocês, já estou realmente, assim, estou bem oferecida e eu acho que no semestre que vem eu acredito continuar nessa temática e eu quero contar mais uma vez com a contribuição de vocês aqui para o Fórum de Brasília e também para as minhas pesquisas e, enfim, eu acho que isso, mais uma vez utilizando esse termo que você trouxe, Vera, cria ondas e aí tomando o que Zilda traz, modifica mesmo os discursos. Gente, eu não sei nem como agradecer o que a gente fez aqui hoje, eu acho que é isso, assim, é isso, Elisa, é isso que a gente precisa fazer. Mesmo que a gente não tenha respostas, continuemos, né? Muito obrigada, Vera, muito obrigada a vocês aqui hoje, nessa sexta-feira, tá? Então, nos vemos em breve no próximo semestre. Obrigada, Flávia. Obrigada a todo mundo. Foi uma experiência e tanto. Te agradeço. Parabéns, colega. Boa noite, obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau. Deixa eu parar aqui.